A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos meditar em Provérbios no capítulo 13. Diz o versículo 1: O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Então, se você não tem escutado os conselhos do seu pai, as suas repreensões, considere que o seu pai é aquele que se preocupa com o seu bem-estar. E se você não tem um pai que de fato se preocupa com você porque está envolvido com drogas, com vícios, em situações de fraqueza, busque pessoas sábias na igreja, na escola, no seu trabalho. De repente você pode conversar com o pai, a mãe de um amigo seu que você tem reparado que é um pai que é sábio, que tem orientado o seu amigo, o seu colega, e pode ser um conselheiro para que você possa vencer a situação que você tem enfrentado com seu pai. Mas, em geral, quando os pais têm um comprometimento com Deus, desejam o bem dos seus filhos, e quando eles trazem as suas correções, é adequado que você ouça aquilo que o seu pai tem a dizer a você. Por isso, o texto de Provérbios, no capítulo 13, parte da premissa de que o filho é filho de um pai que tem compromisso em zelar e cuidar do seu filho. Então, o filho que é sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Versículo 2: Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. Preste atenção naquilo que você fala. Veja como você se comunica com as pessoas. A forma de se comunicar com as pessoas pode trazer o bem para você, porque aquilo que você fala, do fruto da boca, cada um comerá o bem. Agora, a alma dos prevaricadores comerá a violência. O prevaricador é aquele que deixa de fazer o que ele tem o dever de fazer. Então, aquele que é omisso em relação aos cuidados com os seus afazeres, com o seu trabalho, com os seus relacionamentos, ele come a violência, ele come o mal que ele próprio planta pela sua omissão, por não fazer o que ele tem de fazer, ou por fazer o que ele não deveria fazer, como, por exemplo, falar o que não deve falar. Versículo 3: O que guarda sua boca conserva sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Mais uma vez, o versículo 3 trata a respeito da forma como você se comunica, né? Se você não tem nada de bom para dizer, se o que você tem para dizer não é útil, não edifica, não traz nenhuma construção, então não fale. Pense naquilo que você vai falar. Pensar naquilo que você vai falar é um exercício que vai te trazer um desenvolvimento pessoal muito grande. Porque se todas as vezes que você falar, você pensar, isso é útil, isso edifica, isso traz alguma construção, isso vai fazer você começar a refletir e pensar mais sobre aquilo que você fala. E vai fazer você buscar mais conteúdos para que tudo aquilo que você for falar traga algo de útil, algo que edifica ou algo que constrói. O que muito abre os lábios tem perturbação. Quem se preocupa só em falar aquilo que pensa, sem buscar orientação, instrução, conhecimento, acaba falando o que não deve e acaba trazendo para si perturbação. Versículo 4: A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. Então aqui no versículo 4 nós vemos que o preguiçoso é aquele que
não gosta de acordar cedo, não gosta de se dedicar aos estudos, não gosta de se empenhar e de se dedicar e de fazer todo o esforço que é necessário ser feito para que uma atividade seja aperfeiçoada. Não tem compromisso com seu aperfeiçoamento, com seu crescimento, com seu desenvolvimento pessoal. Fica um pouco na cama, dorme mais um pouco, gosta de ficar ocioso, deixando o tempo passar. Então, aquele que deixa o tempo passar mergulhado na preguiça, fica só desejando, cobiçando e não alcança nada. Em Provérbios, no capítulo 6, nós já fizemos a meditação em Provérbios 6, a Bíblia fala que o preguiçoso, de repente, será assaltado pela fome, porque a fome lhe vem como um ladrão, como um assaltante, mas a alma dos diligentes engorda. Agora, a alma dos diligentes engorda, porque os diligentes... Quem é o diligente? É aquele que é dedicado, é aquele que se esforça, é aquele que se empenha naquilo que faz. E aqueles que se dedicam, se esforçam, se empenham, alcançam os resultados esperados e prosperam. Versículo 5. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde. Então, o justo é aquele que odeia a mentira, porque a mentira traz péssimos resultados para a vida de todo aquele que se sustenta nela. A mentira, nos seus resultados, a mentira daquele que não é diligente no seu trabalho, a mentira daquele que não é fiel nos seus relacionamentos, traz a ruína. E o justo deseja obter sempre os bons resultados no seu caminho. O justo busca a verdade, a honestidade, a justiça, a sinceridade. O justo busca firmeza na sua vida, nos seus relacionamentos. Ele busca ter estrutura, alicerce. Então ele aborrece a palavra da mentira. Se você quer ter uma vida próspera e abençoada, seja como um justo que aborrece a mentira. Mas o ímpio é abominável. Abominável significa detestável. É a pessoa que é mentirosa, enganadora, trapaceira, infiel. O ímpio é abominável e se confunde. Ele se confunde porque muitas vezes o ímpio pensa que as suas mentiras vão levá-lo a algum lugar. Mas quando ele olha à sua volta, ele fica confuso, porque ele cria suas estratégias enganosas e mentirosas, e quando ele se frustra, quando o plano dele não vai adiante, ele se confunde, pensando que conseguiria bons resultados, conseguiria se dar bem fazendo a sua mentira, mas quando ele menos espera, ele cai nas suas próprias mentiras e fica confuso com isso. 6. A justiça aguarda ao que é sincero no seu caminho, mas a impiedade transtornará o pecador. Então, quem age com a justiça, né, e anda em sinceridade, ficará protegido. Sempre que você fizer a coisa correta, sempre que você for honesto, sempre que você for fiel nos seus relacionamentos e contratos, você terá boas condições de defender aquilo que você fez, aquilo que você é, e você será respeitado por isso. Agora, aquele que age com impiedade, fazendo as coisas incorretas, sendo falso, trapaceiro, mentiroso ou enganador, a sua impiedade transtornará o pecador, ou seja, fará o pecador ficar frustrado nos seus planos, nos seus projetos. Versículo 7.
Há quem se faça rico não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre tendo grande riqueza. Esse versículo 7 nos mostra que a aparência pode nos enganar. Você pode se deparar com uma pessoa que é muito simples, que é modesta, que conversa com todas as pessoas em volta, mesmo sendo muito rica, porque ela age como se ela não tivesse coisa nenhuma. Ela é desapegada em relação às coisas materiais. E existem outras pessoas, porém, que se fazem como se fossem ricas, quando na verdade não tem nada. Pessoas que se colocam em posição de superioridade, pessoas que se vestem muitas vezes com roupas e sapatos, usam bolsas, que fazem grandes parcelamentos para parecerem aquilo que não têm, aquilo que não são. Então, nem sempre quando você se depara com uma pessoa que aparenta ser alguma coisa que ela realmente é, só no relacionamento, no diálogo, na convivência, é que se pode saber a verdade. E traz também uma recomendação. Não queira ser aquilo que você não é. Sendo sincero, sendo verdadeiro, você encontra o caminho da justiça. Versículo 8. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve as ameaças. O versículo 8 diz que o rico, quando ele sofre algum tipo de sequestro, ele vai usar a riqueza para poder se livrar. Por outro lado, o pobre não será perseguido em razão de não ter nenhuma riqueza. Então, alguém pode... o que esse versículo 8 nos traz de ensinamento é que todos temos... Cada pessoa tem o seu problema. Cada situação da vida traz o seu problema. O rico, ele tem uma vida confortável, mas ele corre o risco de ser sequestrado. Porém, as riquezas que ele tem podem responder pelo seu resgate. Agora, o pobre, ele não ouve ameaça nenhuma. Por outro lado, ele vive uma vida mais difícil, com menos conforto, muitas vezes passando falta e necessidade de muitas coisas. Então, podemos dizer que a riqueza ainda vale mais do que a pobreza, porque quando você tem a riqueza, você consegue ter aquilo que você necessita e também pagar o resgate quando você sofre algum tipo de ameaça ou algum tipo de sequestro. Além do que, se houver riquezas, é possível o pagamento dos serviços de segurança para que você se livre do mal. Então, a pobreza, ela não é um estado que Deus deseja para as pessoas. Existem pessoas que leem o texto bíblico e dizem que Deus abomina os ricos. Mas a verdade é que a Bíblia nunca fala sobre isso dessa forma. Mas a Bíblia fala que Deus, ele não se agrada daquele que ama ao dinheiro. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males, não o dinheiro. Tanto que em Ageu, capítulo 2, no versículo 8, a Bíblia fala que Deus é o dono do ouro e o dono da prata. Deus é o dono das riquezas. Mas muitas pessoas, ao acessarem as riquezas, passam a amar mais as riquezas do que ao dono das riquezas. E é nisso que está o pecado, é nisso que está o erro, é nisso que está a falha, não na riqueza em si. Versículo 9. A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios
se apagará. A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. O texto fala que o brilho que as pessoas que fazem as coisas corretas sempre se mantém aceso e sempre traz alegria. Mas a luz dos ímpios logo se apaga, o brilho dos ímpios se apaga. Uma pessoa que é ímpia, que age sempre com incorreção, vai gerando no longo do seu caminho decepção, frustração, quebra de contratos, falha nos seus comportamentos, nas suas palavras, nas suas atitudes. E logo os ímpios são deixados de lado, então o seu brilho se apagará. Mas os justos, eles sempre conseguem avivar os seus relacionamentos, as suas amizades, renovar os seus contratos. O brilho dos justos traz alegria para as pessoas que estão à sua volta, porque as pessoas que estão à volta do justo sabem que podem confiar nele, sabem que podem contratar, fazer negócios com essa pessoa, porque ela sempre honrará a sua palavra e os seus compromissos. Versículo 10. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Então veja que a soberba é aquele que se coloca como superior aos outros. Quem se coloca como superior aos outros e não tem ouvidos para escutar as opiniões, os conselhos, as orientações, as palavras de sabedoria daqueles que têm mais conhecimento a respeito de um assunto, só vai se colocar como superior e dizer: vocês não sabem de nada, eu é que sei de tudo. Então o soberbo, ele só consegue criar contendas. A contenda do soberbo é dizer que ele sabe mais que os outros, é dizer que ele sabe de tudo, é dizer que ele não precisa da ajuda de ninguém. Mas aqueles que são humildes e se aconselham, eles acham a sabedoria, porque eles vão ouvir pessoas que têm conhecimento, pessoas que têm sabedoria, vão refletir antes de tomar a decisão com base em especialistas e vão encontrar a sabedoria. Versículo 11. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento. Então, a fazenda que vem, as riquezas que vêm de trabalhos que são feitos de qualquer maneira, certamente diminuem. Mas aquele que trabalha com dedicação, com diligência naquilo que executa, prosperará de forma estável, ou de forma exponencial, sempre prosperando, sempre avançando, tendo segurança. Versículo 12. Então o versículo 11, para terminar, traz a recomendação que tudo o que você fizer, faça da melhor maneira e busque sempre o aperfeiçoamento. Cada dia que passa, você tem que fazer melhor do que você fez ontem, porque é melhorando o processo do seu trabalho diariamente que você alcança cada vez mais resultados melhores e mais eficiência. E é garantindo a eficiência e a diligência com a perseverança no seu trabalho que você vai fazer aumentar os seus negócios e a sua fazenda. Agora, aquele que é relaxado, faz as coisas de maneira vã, vaidade é a qualidade daquilo que é vão, daquilo que não presta, daquilo que é inútil. Aquele que faz as coisas de maneira vã acaba diminuindo o seu próprio negócio. Versículo 12. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Esse versículo nos fala que quando uma pessoa espera por alguma coisa por muito tempo, o coração dela fica entristecido. Mas quando a resposta daquilo que a pessoa está buscando vem, ela recebe alegria, ela recebe a vida, né? Quando ele fala é árvore de vida, está dizendo sobre isso. Versículo
13. Qual a aplicação do versículo 12? Uma aplicação do versículo 12 é a seguinte: muitas vezes você se propõe a realizar metas muito grandes e você coloca aquela meta bem alta e você fala assim: só quando eu bater essa meta é que eu vou ficar feliz. E como você coloca uma meta muito grande, né, até que o seu desejo chegue até você, leva muito tempo. E aí você nunca encontra alegria. Então, para você resolver essa situação, você pode estabelecer metas e dividi-las em pequenas metas. Então, uma meta de, por exemplo, comprar seu imóvel próprio, você tem que dar uma entrada. E de repente você pensa: eu preciso juntar 50, por exemplo. Se você ficar esperando para ter alegria só quando você consegue reunir os 50, você vai passar muito tempo de tristeza. A tua esperança fica demorada. O teu coração vai enfraquecer. Então, estabeleça metas como, por exemplo, até tal prazo eu preciso conseguir 5. Até tal prazo eu preciso reunir 10. Até tal prazo eu preciso reunir 15. De forma que, dividindo aquela sua meta, que é bastante grande, você consiga ter alegrias ao longo do percurso, ao longo do caminho. Então, isso vai fazer com que a sua esperança não fique demorada, porque a sua esperança foi dividida em várias pequenas partes. E cada vez que você atinge aquelas pequenas partes, você vai ter essa realização de que o teu desejo de atingir os 5 chegou. Então você recebeu alegria. Depois o teu desejo de bater 10 chegou. Mais uma vez você teve uma alegria. De forma que até você chegar nos 50 que você estabeleceu, você vai ter muitas alegrias no percurso. E cada alegria que você tiver vai te motivar para que você tenha alegria para dar outro passo, para avançar para a outra meta. Quando você atingir os 5 que você definiu, você vai se realizar e vai dizer: agora vamos em cima do 10. Quando você chegar no 10, você vai se alegrar mais uma vez para atingir o 15 e você vai dizer: eu já bati 5, eu já bati 10, agora eu vou bater o 15. Para você chegar no 20, você já vai ter tido 3 resultados positivos. Você vai ter confiança, você vai dizer: eu consegui 5, consegui 10, consegui 15, então agora eu vou conseguir o 20. Quando você for para o 25, você já vai ter acumulado 4 experiências de alegria. E assim você vai progredindo na sua vida, estabelecendo vários resultados que trazem alegria para você. E a sua esperança não vai ficar tão demorada. Quando você menos espera, você atingiu aquele seu resultado, daquele seu objetivo que você lá atrás nem imaginava que poderia bater. Versículo 13. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado, que significa recompensado, né? Então, quando você escuta palavras de sabedoria, palavras que estão te trazendo recomendações úteis, que vão te trazer resultados, e você despreza essas palavras, o que você terá é a morte, você perecerá. Mas se você prestar atenção, temer o mandamento, temer significa ter respeito, ter consideração, ter uma alta consideração. Se você tiver uma alta consideração com relação aos mandamentos que devem ser seguidos no seu negócio, no seu relacionamento, na sua vida com Deus, no seu relacionamento com as pessoas que você lidera, com as pessoas com quem você convive, você vai receber como recompensa, você vai receber a recompensa. Versículo 14. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. O sábio é aquele que busca instrução, conhecimento, orientação e que busca trazer ensinamentos, trazer uma doutrina que vai trazer vida para as pessoas. Então, a doutrina do sábio é fonte de vida para desviar dos laços da morte.
Versículo 15. O bom entendimento dá graça, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Então, quem segue no entendimento vai receber o favor. A graça é o favor da vida, é o favor de Deus. O favor de Deus é é quando você está cercado das bênçãos de Deus. Aquele que anda no entendimento recebe bons relacionamentos, felicidade, alegria, educação, entendimento para resolver os seus problemas. Agora, o caminho dos prevaricadores, como eu já falei ali no primeiro versículo ali, que os prevaricadores são aqueles que deixam de fazer o que devem fazer. A pessoa tem que estudar e ela, depois eu deixo para fazer isso. A pessoa precisa trabalhar de forma dedicada, diligente, responsável, eficiente, competente, e ela, vamos fazer de qualquer jeito. O prevaricador é aquele que não cuida direito do seu relacionamento conjugal, do seu relacionamento com os filhos, porque ele fala assim, depois eu vejo isso. Ele deixa de fazer o que tem que fazer. Então, o caminho de quem é prevaricador, de quem deixa de fazer o que tem que fazer no tempo que tem que fazer, é áspero. É áspero porque não trata direito o cônjuge, vai ter como consequência a cara emburrada, a insatisfação, a falta de comunhão dentro do relacionamento. Não faz o que tem que fazer dentro do trabalho, vai ter um resultado negativo no final do mês. Não faz o que tem que fazer nos estudos, vai ter um resultado áspero, de ter dificuldade de obter a aprovação, ou pode até mesmo vir a sofrer uma reprovação, por não ter feito o que deveria ter feito. Agora, quem age com o bom entendimento, sabe dos seus compromissos, sabe do seu papel, cumpre o que tem que cumprir no tempo certo, recebe o favor de Deus. Ele receberá a graça, a alegria, a realização e a felicidade. Versículo 16. Todo prudente age com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. Então, o versículo 16, ele é uma repetição com outras palavras do versículo 15. Né? Aquele que é prudente, ou seja, aquele que tem bom entendimento do versículo 15, vai agir com conhecimento. Mas o tolo, os prevaricadores são tolos. São aqueles que não agem com base na sabedoria. Eles espalham, né? Espraiar é espalhar, espalham a sua loucura. A pior de todas as coisas do tolo é que os prejuízos que ele causa não são apenas para ele próprio. O tolo, ele também afeta a vida das pessoas que estão à sua volta. Então, nós vemos que muitas vezes um filho que é tolo traz desgosto para sua mãe, traz traz desgraça muitas vezes para sua família. Muitas vezes um pai que é tolo leva toda a sua família para a desgraça, para situações de dificuldades, de fome, em razão da tolice. Então, é muito importante que nós cuidemos das pessoas que estão à nossa volta, principalmente dos nossos familiares e dos nossos amigos, ensinando-os a sabedoria, compartilhando que façam a leitura do livro de Provérbios, do livro de Eclesiastes, que busquem o conhecimento a respeito de tudo que fazem, para tornar também o nosso entorno um lugar, um ambiente, onde todas as pessoas procedem com sabedoria. Se você anda com pessoas que você tem convidado para a sabedoria e a pessoa insiste em andar na tolice, então é preciso deixar a pessoa seguindo o caminho que ela escolheu e procurar novos amigos, novas relações, novos caminhos, novas amizades, pensando e prestando atenção se essas novas amizades, esses novos caminhos te levam para o caminho do conhecimento, para o caminho do entendimento, para o caminho do discernimento. O que é o discernimento? É ter clareza a respeito daquilo que é correto e que vai trazer bons resultados, daquilo que não vai trazer bons resultados.
Quem tem discernimento sabe escolher bem o que vai fazer, o que vai falar, como vai se portar, porque sabe o que está fazendo e para que está fazendo. Versículo 17: um mau mensageiro cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Mau mensageiros são aqueles que não transmitem aquilo que é confiado nas suas mãos de forma adequada. Então, se eu contrato uma pessoa para entregar uma mensagem para alguém, para fazer um serviço para mim, para cumprir um propósito, uma tarefa, e eu remunero essa pessoa e ela não cumpre, não faz, não executa aquele trabalho a contento, ela vai cair no mal, porque amanhã eu não vou mais contratar essa pessoa. Agora, o embaixador fiel é saúde. Aquele que é embaixador é aquele que carrega uma mensagem, que carrega uma responsabilidade de representar aquela pessoa que passou poderes para ela. O embaixador é uma pessoa que representa um país em um outro país. Então, o embaixador que cumpre o seu mandato, cumpre as suas responsabilidades de maneira fiel, traz saúde, traz alegria para aquele que passou os poderes para que o embaixador o representasse. Versículo 18: pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção. Voltando um pouco aqui no versículo 18, o versículo 18 traz uma recomendação para nós. Quando alguém delega uma atividade, uma função, para que você faça para ela, seja fiel em cumprir da melhor forma aquilo que a pessoa confiou a você, para que a pessoa tenha saúde, para que a pessoa fique bem, para que a pessoa fique feliz. Isso vai trazer para você prosperidade, bonança. Se você for um mau mensageiro naquilo que confiam para você, você vai cair no mal. Versículo 18. Encerrando aqui o versículo 17, é você mesmo que vai sofrer as consequências por fazer as coisas mal feitas. Então faça as coisas de maneira correta, adequada, da melhor forma possível. Versículo 18. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. Então veja, quem não aceita ser corrigido, rejeita a correção, acaba caindo em pobreza, acaba caindo em afronta. O que é afronta? É quando alguém vem e aponta o dedo para você e fala aquilo que você não gostaria de ouvir. Então, se você não ouve a correção, você vai fazer alguma coisa errada, vai fazer alguma coisa que vai dar um resultado ruim, um resultado negativo. Com certeza você vai cair na pobreza, com certeza a pessoa que foi prejudicada pela sua falta de observância da correção vai apontar o dedo para você e dizer que você não fez o que devia ter feito, vai talvez dizer que você é irresponsável, incompetente, que você não presta no serviço que você faz. Então, fuja da arrogância, aceite a correção e busque o caminho que vai trazer a prosperidade, que vai trazer a honra no lugar da pobreza e da afronta. Mas o que guarda a repreensão será venerado, ou seja, quem respeita a repreensão, a correção, será venerado, ou seja, será honrado, será colocado em posição de destaque. Versículo 19. O desejo que se cumpre deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominação para os loucos. Então veja que o desejo que se cumpre deleita a alma. Quando uma pessoa está buscando um objetivo e ela alcança esse objetivo, ela fica muito feliz. Mas muitas vezes, para você conseguir ver o seu desejo cumprido, você e só você é que sabe quanto esforço, dedicação, empenho você fez para você ver esse seu desejo realizado. Agora, os loucos, para eles, afastar-se do mal é abominação. Ou seja,
A recomendação que nós damos para as pessoas que querem prosperar e realizar o desejo do coração é que elas sejam diligentes, é que elas façam o que tem que ser feito todos os dias. Mas os loucos, quando recebem esse conselho, consideram que esses conselhos são abomináveis, são detestáveis. Os loucos gostam tanto da preguiça, gostam tanto da prevaricação, de não fazer o que tem que ser feito no tempo certo, que eles ficam esperando que o desejo deles se cumpra para que eles tenham alegria, sem que eles tenham se afastado do mal. Eles acham que se afastar da preguiça, da omissão, da ociosidade, da falta do estudo, eles acham que se afastar disso é detestável. Em outras palavras, eles consideram que o certo é fazerem isso, serem preguiçosos, procrastinadores, incompetentes, irresponsáveis, prevaricadores, porque eles são loucos. O louco é aquele que tem como padrão de comportamento fazer aquilo que é errado. Então, quando você fala para o louco fazer o que é certo, para ele, fazer o que é certo é abominação. Veja, apartar-se do mal é abominação para os loucos. Os loucos, eles têm como padrão de comportamento aproximar-se do mal. Para eles, o aproximar-se, o andar do lado do mal é o correto. Se afastar do mal é detestável, é como algo abominável. Mas, quando o justo tem o seu desejo cumprido e a sua alma se alegra, o louco é aquele que vai ficar carregando a inveja, é aquele que vai ficar falando mal daqueles que fazem o que precisa ser feito. Versículo 20. Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Em outras palavras, aqui nós vemos que a pessoa com quem você anda diz muito sobre quem você é. Se você andar com os sábios, todo o seu ambiente vai ser cercado de conselhos e palavras dos sábios, e você também será sábio. O ambiente em que você vive define quem você vai ser. Agora, se você for companheiro de quem é tolo, você será afligido, porque os tolos tomam sempre decisões erradas. E como eu falei no versículo anterior aqui, quando eu falei que o tolo, ele não prejudica apenas a ele próprio, ele prejudica todos que estão à volta dele. Então, se você for o companheiro dos tolos, você vai ser prejudicado pelas decisões que ele tomar. As decisões que os tolos tomam à sua volta vão repercutir na sua vida. Portanto, escolha qual o ambiente em que você quer estar, com quais pessoas você quer andar, porque isso determina muito dos resultados que você vai alcançar na sua vida. Se você andar com pessoas que são desleais e infiéis no casamento, eles vão trazer recomendações para que você pratique o adultério. E insistindo todos os dias, sempre mostrando os seus atos ilícitos de adultério, eles vão colocando pequenas doses do seu veneno de maneira diária até um dia matarem a você. Então, saia do caminho daqueles que são tolos. Busque andar com os que são sábios, os que fazem aquilo que é honesto, verdadeiro, correto e sincero, porque com o passar do tempo você vai se tornar cada vez mais sábio por andar com os sábios. O ambiente em que você frequenta vai definir os resultados que você vai alcançar. Se você começar a andar com pessoas que buscam os mesmos resultados que você tem buscado e que estão no mesmo propósito que você chegará mais rápido, porque você terá apoio, pessoas à sua volta com o mesmo propósito, com o mesmo plano. Quando você se reúne com uma pessoa tola, ela vai dividir a sua energia, ela vai dividir a sua força. Você vai estar com sua mira, com seu foco no teu propósito, e ele vai dizer para você: para que estudar tanto? Para que ser fiel? Para que honrar o prazo?
Para que fazer a coisa certa? E é uma energia que concorre com você. Então fuja, escolha bem os seus amigos e os seus ambientes. Com quem você quer estar, aonde você está, com se as pessoas cumprem ou não os contratos, são leais, honestas, realmente fiéis naquilo que fazem. Escolha andar com pessoas assim e você será sábio. Fuja dos tolos para que não seja afligido. Versículo 21. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. Então, se você peca, com certeza o mal lhe virá atrás. Mas se você for honesto, sincero, correto, íntegro, verdadeiro, digno e honrado naquilo que você faz, respeitando sempre os seus contratos, os seus relacionamentos, você será recompensado, galardoado com o bem. Versículo 22. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Então o versículo 22 fala que aqueles que fazem sempre as coisas certas, que agem com integridade, honestidade, fidelidade, correção, retidão, sempre eles vão prosperar. E prosperam tanto que têm para deixar aos seus filhos e para deixar aos seus netos. Se o homem de bem, aqueles que fazem as coisas corretas, prosperam tanto que conseguem deixar a abundância, que é tanta que alcança até mesmo os seus netos, a sua posteridade. Eles têm herança para transmitir para os filhos, que vão poder transmitir para os netos. Agora, o pecador, toda a riqueza que ele ajunta, acaba sendo depois perdida, depositada para o justo. Ele vai trabalhando, vai enriquecendo muitas vezes com a trapaça, com o engano, com a mentira, até que um momento ele é descoberto e todas as suas riquezas, a sua credibilidade no mercado é perdida e aquilo que ele tinha acaba sendo vendido a um preço vil que é pago por alguém que é justo, que compra essa empresa, que compra esse negócio, ou às vezes o pecador acaba respondendo a um processo em razão do descumprimento dos contratos, pagando multas altíssimas, e as suas riquezas acabam ficando para aqueles que são justos, para aqueles que fazem aquilo que é certo. Tem muitas pessoas que assumem um financiamento quando não têm condições de financiar um certo bem. Depois de pagarem algumas prestações, elas não conseguem mais honrar o pagamento das prestações. E o que acontece? Aquele bem é vendido no leilão pela metade do preço. Vem alguém que é justo, que reúne o seu dinheiro antes de comprar as coisas e paga muitas vezes a metade do valor e arremata o carro, o imóvel daquele que cometeu o pecado. Porque a palavra pecador, ela tem um significado. O pecador é aquele que erra, é aquele que falha. Então, aquele que faz um financiamento ou uma dívida sem ter feito o cálculo antes de entrar na dívida, ele peca, ele comete um erro de cálculo. Então acaba perdendo a sua riqueza. Antes de entrar em um financiamento de um carro ou de um imóvel, pense se você realmente precisa desse carro, porque uma coisa é você comprar um carro para que você tenha um meio de transporte para ir ao trabalho, para se deslocar com a sua família. Outra coisa é você fazer um financiamento de um carro que tem um valor muito elevado para ostentar, para aparecer para as pessoas, para aparecer para a sua família, para os seus amigos. Se você pensa em fazer um tipo de financiamento de um bem que atualmente você não tem condições de comprar, não faça. Fazer financiamentos para aparecer aquilo que você não é, vai te fazer perder essa riqueza, porque você está errando, está pecando. E quando eu falo isso no versículo 22, vamos lembrar aqui do versículo 7. Há quem se faça rico não tendo coisa nenhuma,
Então não faça isso de querer se fazer rico, de querer assumir uma dívida por alguma coisa apenas para se mostrar ou aparecer para outras pessoas. E por quê? Porque tem quem se faça pobre, tendo grande riqueza. É melhor que você tenha de fato as riquezas e se faça de pobre do que você, sendo pobre, cometa o pecado de querer se fazer rico não tendo aquela condição. Daí vem o versículo 23. Abundância de mantimento há na lavoura do pobre, mas alguns há que se consomem por falta de juízo. Então, muitas vezes a pessoa é pobre, mas ela é trabalhadora. E por ela ser trabalhadora, ela sempre lavra a sua terra e ela não tem falta do seu alimento. Enquanto que tem outras pessoas, como aqueles que fazem financiamentos para se aparecerem como se fossem ricos para outras pessoas, que se consomem. Veja, às vezes a pessoa tem aparência de que é rica, está andando com o carro luxuoso, está morando, pagando um aluguel em um imóvel, em um bairro, em uma casa que são muito caros e elas estão se consumindo, muitas vezes até passando fome. Existem pessoas que gastam todo o dinheiro comprando bolsas, sapatos caros, roupas caras, para frequentarem certos ambientes parecendo que são ricas, quando na verdade estão passando necessidade, passando muitas vezes até fome. Tem pessoas que deixam de se alimentar para guardar o dinheiro para comprarem coisas para aparecer. Agora, aquele que é pobre, que é simples e que dá prioridade em trabalhar e lavrar a sua terra e dá importância para aquilo que é importante, que é primeiramente a sua alimentação, o seu sustento, cuidando da sua própria vida, vai ter abundância. Então, você precisa ver qual a fase em que você está. Primeiro se preocupe com você. Primeiro se preocupe em garantir que você tem o seu sustento, que você tem o seu alimento, que você tem tudo aquilo que é necessário para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento. Não há pecado algum em se crescer, prosperar e alcançar riquezas, mas é preciso que você alcance as riquezas de forma firme, estável, de forma que você realmente sustente essas riquezas e não seja apenas algo aparente que te faz ficar com fome para comprar bens, para parecer o que você não tem. Por isso o texto fala que a abundância de mantimento há na lavoura do pobre, mas alguns, ou seja, algumas pessoas há que se consomem por falta de juízo. Elas se consomem, elas se consomem, elas ferem a elas mesmas. Elas deixam de cuidar delas mesmas por falta de juízo. Falta de juízo. Versículo 24. O que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama a seu tempo o castiga. Esse versículo 24 mostra a necessidade da disciplina dos filhos. Se você corrige os seus filhos, eles vão aprender a sabedoria. E isso vai fazer com que eles recebam livramento no futuro de todo o caminho do mal. Então, se você não corrige o seu filho, na verdade, você não ama o seu filho. Na verdade, você aborrece o seu filho. Porque, na verdade, você torna ele... Existe uma brincadeira das pessoas quando falam sobre dos adolescentes. Dizem que eles são os aborrecentes, que eles estão na fase da aborrecência. Mas, na verdade, se aquele que faz a correção dos filhos, aquele que aborrece o filho com a correção, livra o filho. Aquele que ama o filho, aplica o castigo, aplica a disciplina no tempo certo, a seu tempo, para que o filho seja livrado dos caminhos do mal no futuro. E o versículo 25, o justo come até que sua alma fique satisfeita, mas o ventre dos ímpios
terá necessidade. Esse versículo 25 nós podemos ler juntamente com o 23, quando ele fala que existe abundância de mantimento na lavoura do pobre. A pessoa pode até ser pobre, mas se ela tem honestidade, verdade, retidão, integridade e tem sabedoria para entender o que é importante e fundamental, ela vai valorizar primeiro aquilo que diz respeito a ela, vai cuidar da sua alimentação, vai cuidar da sua casa e não vai se entregar a se consumir por falta de juízo, de querer parecer que tem o que não tem. Então, o justo, ele vai comer até que a alma fique satisfeita, porque ele vai se ocupar de cuidar primeiramente da vida dele, vai se ocupar de ser verdadeiro, honesto, correto, cumprindo seus compromissos, comprando aquilo que ele necessita. Agora, os ímpios, o ímpio é o que pratica a impiedade, é o que a impiedade é a qualidade daquilo que está errado, daquilo que é ímpio. Então, o ventre de quem vive fazendo a coisa errada acaba tendo necessidade. Por quê? Pela tomada de decisões que são erradas. Então, o ímpio, ele acaba passando fome, acaba passando dificuldades naquilo que diz respeito à sua vida, porque toma decisões erradas, toma decisões ímpias. Então ele acaba passando necessidade. Essa é a meditação de Provérbios, capítulo 13. Se essa palavra falou seu coração, te trouxe instrução e você lembrou de alguém que precisa ouvir algumas das recomendações dessas palavras que foram deixadas no capítulo 13 de Provérbios, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações sempre que nós postarmos novos capítulos da Bíblia neste canal. Deus abençoe a todos e fiquem na paz de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.